Os sinais que eu vou te contar nesse vídeo podem indicar um caso extraconjugal, isso mesmo, uma traição, ou indicar que o seu casamento pode estar prestes a chegar a esse ponto de uma traição. Vamos resolver isso agora nesse vídeo? Eu sou a doutora Gisele Lima, sou terapeuta de casais e há mais de 20 anos eu ajudo casais a construírem um casamento acima da média. Então aproveita agora, já se inscreve aqui nesse canal, porque aqui você aprende a construir esse casamento acima da média. Eu e meu esposo estamos completando 35 anos de casado, mas nós nos casamos muito jovens. Ele tinha 19 anos e eu tinha 17. Nós éramos muito imaturos, enfrentamos muitos desafios, muitas dificuldades de adaptação, de ajuste no início do nosso casamento. Eu me lembro, mais ou menos, uns 10 anos de casado, nós estávamos muito distantes um do outro. Havia muita frustração acumulada por várias questões, especialmente as nossas diferenças que eram muito grandes, e também porque naquele momento Neymar estava trabalhando bastante, ele estava bem engajado, focado mesmo no trabalho, e ele acabava ficando muito ausente. Ele é médico e ele estava construindo um hospital que hoje é uma referência, né, na região norte, no Brasil, mas naquela época eu me sentia muito sozinha. Nós já tínhamos os nossos 2 filhos, eles eram pequenos e então nós estávamos desconectados. E eu ia para a academia, ficava umas 2 horas às vezes na academia, era uma forma até de preencher o meu tempo. Eu trabalhava também, mas eu me sentia só, eu sentia que ele estava distante, às vezes eu sentia que ele estava sendo egoísta por trabalhar tanto, que o trabalho era realmente naquela época a prioridade na vida dele. E naquela época eu me vi um dia começando a perceber uma pessoa na academia e começar a olhar para aquela pessoa e me sentir de certa forma atraída por aquela pessoa. Então naquele momento eu dou graças a Deus que eu percebi que eu estava vulnerável e que eu estava caminhando na beira do abismo, caminhando para um lugar muito perigoso. Então eu reagi e retrocedi. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Existe sim alguns sinais que você pode perceber que o seu casamento pode estar à beira de uma infidelidade conjugal, sinais que mostram que há desconexão entre vocês e por isso vocês estão vulneráveis e o seu casamento está em risco. E o primeiro sinal é o distanciamento. Então vocês já não estão mais como era antes, com aquela conexão forte, porque quando a gente casa, quando você escolhe uma pessoa, você com certeza escolhe porque você está uma conexão forte com ela. Porque você não vai decidir compartilhar a sua vida, uma vida toda com uma pessoa, se você não estiver conectado com essa pessoa fortemente. Então o primeiro sinal é quando há um distanciamento,
um afastamento, vocês já não estão mais da mesma forma com o outro, você percebe que vocês estão meio distantes, um pouco frio, já não há mais aquele desejo, aquela vontade de estar junto, de fazer coisas juntos. Existe uma certa irritação, já não existe mais aquela tolerância, você começa até a focar mais nos pontos negativos um do outro, e então é importante você perceber esse distanciamento. Se você percebe aí hoje que vocês estão meio estranhos, meio frios, já não é mais a mesma coisa, já não é mais como era antes, comenta aqui embaixo, diz pra mim se você já percebe esse sinal aí no seu casamento, se você identificou aí que já existe esse sinal aí. E o segundo sinal é a indiferença. Então é um processo gradativo, vem o distanciamento, o afastamento, depois vem a indiferença. E quando você percebe essa indiferença, já há uma desconexão emocional, porque um já está tão frio com o outro que já nem se importa mais, perde aquele cuidado, aquela preocupação, se o outro está bem, ou como que foi o dia do outro, se o outro está conquistando as suas metas, os seus alvos, se o outro até está bem fisicamente, né, na aparência. Então vai esfriando a esse ponto que você é indiferente, tanto faz, nem se importa mais se o outro está bem, se não está bem, identificar as necessidades do outro para suprir. Esse é um segundo sinal, de alerta, uma luz vermelha piscando. Será que isso já está acontecendo aí no seu casamento? Conta pra mim aqui nos comentários. E se você tá curtindo esse vídeo, também aproveita agora e já deixa aqui o seu like para você não esquecer. E o terceiro sinal é a restrição ao acesso. Olha só, há então um distanciamento, um esfriamento que chega ao ponto de uma indiferença, de nem se importar muito um com o outro, e agora um ou os dois começam a restringir o acesso do outro ao celular. Então é um sinal mais alarmante ainda, mais relevante. Se o seu cônjuge antes você tinha acesso a tudo que era dele, ao celular, e agora não tem mais, ou você está fazendo isso, é um sinal de grande risco e vulnerabilidade. E vocês precisam parar para identificar, para perceber isso, porque a restrição significa já um segredo, já significa que há segredo entre vocês, significa que quem está restringindo o acesso, já existe algo a esconder, já existe algo que o outro não pode perceber. Entende como isso é sério? A relação de confiança está sendo já abalada, porque no momento que há qualquer coisa sobre você ou sobre o seu cônjuge, que um ou o outro não pode ter acesso ou não pode saber, aí sim vocês estão à beira de um dos dois cruzar a linha da infidelidade, porque o centro da infidelidade é o segredo. Então, percebe aí, se seu casamento já chegou a esse ponto, tá na hora de fazer uma intervenção urgente, de parar tudo para conversar de forma séria, honesta e aberta, para fazer uma avaliação desse casamento e vocês então poderem identificar os pontos de desconexão. O que está desconectando? Onde foi que vocês se desconectaram
vocês precisam perceber para começar a fazer esse caminho de volta. No momento que há restrição de acesso, é porque limites já estão sendo ultrapassados e esses limites precisam ser revistos, restabelecidos, né? Então, para você ter uma ideia, esses sinais, eles podem se indicar que já há um caso extraconjugal. Isso mesmo, pode indicar que um dos dois, infelizmente, já possam ter cruzado essa linha ou estar prestes a cruzar. Porque já existe muita vulnerabilidade, já existe o segredo e isso já é muito sério, já é um alerta muito grande. Mas eu quero que você saiba que é possível restaurar um casamento se houver disposição, coragem para conversar com total liberdade e honestidade e fazer essa identificação das desconexão, do que está desconectando vocês, como eu tinha acabado de falar. Então, tome agora mesmo atitude. O que você vai fazer agora de ação para reverter essa situação? O que você vai fazer agora para poder ter essa conversa, fazer essa reforma profunda aí no seu jardim que talvez secou e é por isso que você não está tendo mais prazer de estar nele. Então, compartilhe esse vídeo com aquela amiga que você sabe que precisa ouvir essa palavra, ou aquele amigo, né? Todas as pessoas que você conhece, que você quer abençoar. Que a graça de Deus seja sempre abundante sobre a sua vida, sobre o seu casamento. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.